Olá, querido agraciado do Senhor, que Deus possa estar abençoando o teu dia, seja um dia cheio de bênçãos aí e que você possa ter um tempo comigo agora meditando a palavra de Deus. Quero contar para você uma história que você conhece bem, a história de José. A Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos, filho de Jacó. Os seus irmãos entregaram José a uma caravana de escravos. Essa caravana foi parar no Egito e lá no Egito um chefe da guarda de Faraó chamado Potifar comprou José como escravo da sua casa. E a Bíblia diz que a bênção de Deus estava sobre a vida de José e tudo quanto José fazia prosperava. E lá nessa casa ele começou a liderar todos os afazeres, ele começou a dominar todas as coisas e o seu chefe, o seu dono, Potifar, confiava nele em tudo e deixou tudo na mão dele. É interessante que eu fico imaginando José naquela casa, as pessoas dizendo: José, cadê isso? José, como é que eu resolvo aquilo? Quando a pessoa começa a crescer e tomar lideranças e ser conhecido, muitas vezes ela é colocada nesse patamar onde que tudo ela resolve. Então as pessoas deviam perguntar: como é que faz isso aqui? O que eu tenho que fazer aqui? E alguém dizia: pergunta para José. Vai lá e diz para o José sabe como é que resolve. E a Bíblia diz que José era um homem abençoado. Mas é interessante que em Gênesis 39, no verso 6, a Bíblia diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. É interessante que a Bíblia fala que José era um homem de boa aparência e trabalhando, liderando na casa, cuidando de todas as coisas. Em um determinado momento, a esposa de Potifar olhou para José e disse assim: olha, não é que José não é de se jogar fora? Não é que José é uma pessoa bonita? E começou a se atrair por José, até o ponto de chegar para José e perguntar se ele não queria se deitar com ela, e dizendo: olha, você venha se deitar comigo, José. É interessante que José então começa a fugir e a dar desculpas, e a Bíblia diz que dia após dia essa mulher ia lá tentar José, e José se escondia dela, ou até mesmo evitava de ficar perto dela para que nada acontecesse. No entanto, a persistência dessa mulher levou até um ponto de que ela conseguiu ficar sozinha com José dentro da casa. E nessa hora ela agarrou a capa de José e José saiu correndo, deixou a capa na mão dela. E quando ela viu aquela capa, talvez cheia de ódio, cheia de ira, começou a gritar e chamar os seus empregados e acusou José de tentar violentá-la. Então José foi parar na cadeia. E essa história fala ao meu coração porque muitas vezes nós não percebemos essas situações que nós passamos na nossa vida quando nós começamos a prosperar. José começou a crescer e a prosperidade dele veio sendo reconhecido dentro da casa de Potifar como alguém que merecia confiança. E às vezes quando a gente começa a crescer, o poder enche a nossa cabeça ao ponto de a gente esquecer os nossos limites, esquecer até onde nós devemos ir, até onde nós temos controle, até onde nós podemos realmente comandar. O poder às vezes cega a vida da pessoa tanto que ela se torna até usurpadora, ela começa a fazer coisas que não é o direito dela. E não precisa ser muito poder não, às vezes a pessoa recebe o poder no trabalho, recebe um poder de liderar um grupo ou de chefiar, ou até mesmo tem um reconhecimento da sua empresa e aquele poder entra na cabeça dela e ela esquece seus limites.
mas José não esqueceu. Quando a mulher de Potifar disse para ele, olha, venha se deitar comigo, ele disse, bom, até aqui eu posso ir, até aqui o meu Senhor confiou em mim, até aqui eu sei que ele realmente me colocou tudo na mão, mas eu não posso passar esse limite. E o limite era tocar na esposa dele. Ele entendia que, embora ele estivesse administrando tudo, ele não era o dono de nada. Embora ele tivesse poder sobre tudo, ele não tinha todo o poder dele tinha limites. E ter poder sem humildade é algo destrutivo. Ter poder sem humildade é algo que realmente pode acabar mal. Se você tem poder, mas não reconhece que o teu poder tem limite, que você pode até uma certa área, um certo ponto, até um certo lugar, e ali você não pode ultrapassar, cuidado, teu poder pode trazer destruição. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que José então olhou para ela e parou de frente ao pecado, diante do pecado, e deu uma resposta que pode te ajudar a você parar diante do pecado. Se muitas vezes você tem vivido situações que dia após dia tem acontecido, que dia após dia tem te perturbado, são tentativas, tentações, situações que vêm na sua vida e que tem te atrapalhado, deixa eu dizer algo para você, a resposta de José pode te ajudar. A primeira coisa é que José lembrou das pessoas que estavam envolvidas com ele. Toda vez que nós vamos rompendo esses limites, vamos passando ao pecado e vamos aceitando isso como algo da nossa vida, nós temos que lembrar que tem pessoas envolvidas e que dependem da gente. José então lembrou que haviam pessoas ali que estavam ao redor dele, pessoas que estavam dependendo dele e ele também tinha confiança dessas pessoas. Toda vez que você rompe os limites, você vai trair a confiança de alguém. Por isso, querido, se você está envolvido aí em algo que dia após dia tem ido contra você, tem te tentado, lembre um pouco das pessoas que dependem de você e que vão se decepcionar com você e que vão até desacreditar das coisas que você disse, ensinou, pelo ato que você está cometendo. Uma segunda coisa que a resposta de José também pode te ajudar a parar diante do pecado é que José se lembrou do mal que essa situação ia causar para ele. E olha que José não estava tão bem assim, tinha sido vendido pelos seus irmãos, tinha sido esquecido pela sua família e agora era escravo. Mas ele sabia e podia reconhecer que ainda, apesar de tudo isso, Deus tinha abençoado a vida dele e ele tinha conseguido chegar num momento de que já não estava mais com as correntes no pescoço. É interessante que quando Deus fala conosco dessa maneira, nós precisamos parar um pouquinho e prestar atenção que algumas coisas e algumas decisões que nos parecem agradáveis, que vão trazer felicidade, na verdade podem ter alguns momentos de felicidade, mas vão trazer destruição para a nossa vida, vão trazer problemas para nós. E aí é hora de você parar e pôr a mão na consciência e dizer, olha, eu não preciso fazer isso não vai ser bom para mim. Você já deve ter dito isso a respeito de alguém que fez algo que você disse, mas como essa pessoa fez isso? Onde ela estava com a cabeça? O que ela estava pensando em fazer? Por que ela fez? E aí você para pensar e enxerga que ela foi sendo seduzida dia após dia e ela perdeu essas duas chaves de segurança. A primeira é as decepções que ela causaria aos outros e a segunda é o mal que ela ia fazer para ela mesma. Mas a terceira, que mais toca meu coração e que eu acho que para a gente diante do pecado, é a resposta quando ele diz assim, como eu poderia fazer algo tão perverso ao meu Deus? É quando você enxerga os olhos de Deus diante do pecado. É quando você percebe o que Deus tem feito a você, que Ele não merece essa atitude sua, nem merece essa escolha. E veja que José não está falando de consequências, não está falando de castigo, José não está falando de punição, ele está falando de amor. Como eu posso fazer algo tão perverso diante de um Deus que me ama? Diante de um Deus que tem cuidado de mim, diante de um Deus que me tirou da onde me tirou, da caravana dos midianitas e me trouxe até aqui e tem me dado prosperidade e tem me abençoado. Ele não está falando de que Deus vai castigá-lo, vai puni-lo, vai destruí-lo. Ele está falando simplesmente assim, olha o amor e a graça de Deus por mim. E você quer saber o que eu acho que para a gente diante do pecado é enxergar o amor e a graça de Deus. É quando você enxerga o amor e a graça de Deus, você para. Quando você olha o amor e a graça de Deus, você fala, olha, eu não posso fazer isso. Às vezes nós paramos porque não queremos decepcionar as pessoas, mas para não querer decepcionar alguém, você
ou sentir culpa disso, você tem que ser uma boa pessoa. E nem todo mundo é uma boa pessoa. Às vezes nós paramos porque pensamos na consequência e entendemos que isso vai fazer mal para a gente. Mas acho que a melhor resposta é parar porque entendemos o amor de Deus por nós e o cuidado dele por nós. E que não podemos fazer algo tão perverso com o nosso Deus. Você recebe essa palavra hoje, querido? Deus abençoe sua vida e que você possa ir diante de todas as tentativas, parar e ver os olhos de Deus e a graça de Deus na sua vida. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a enxergar a graça e o teu cuidado por nós. Nos ajuda, Senhor, a viver realmente, Senhor, a certeza de que o que nos impede de pecar é o amor de Cristo que nos constrange. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Paz.